Castanta Teresa de Jesus, Sextas Moradas, capítulo 9. Neste capítulo, trata-se de como o Senhor se comunica com a alma por meio de visões imaginárias, advertindo-nos sobre a importância de evitar o desejo de seguir por esse caminho. Para isso, apresenta razões que demonstram a utilidade desse tipo de comunicação. Vamos, então, abordar as visões imaginárias, que, segundo dizem, são aquelas em que o demônio pode intervir mais facilmente do que nas visões mencionadas anteriormente. No entanto, quando essas visões provêm de Nosso Senhor, parecem-me de algum modo mais proveitosas, pois estão mais alinhadas à nossa natureza. As únicas exceções são aquelas que o Senhor menciona na última morada, pois a essas nenhuma outra se compara. Pois vejamos agora, como vos disse no capítulo anterior, de que forma este Senhor está presente. É como se tivéssemos, dentro de um estojo de ouro, uma pedra preciosa de imenso valor e virtude. Sabemos com certeza que ela está ali, embora nunca a tenhamos visto. Contudo, a virtude da pedra não deixa de nos beneficiar, desde que a carreguemos conosco. E mesmo que nunca a tenhamos visto, não deixamos de apreciá-la, porque, por experiência, sabemos que ela nos curou de algumas enfermidades para as quais é apropriada. Porém, não ousamos olhar diretamente para ela, nem abrir o relicário. E nem sequer podemos, pois o modo de abri-lo é conhecido apenas pela pessoa a quem pertence a joia. Embora ela nos tenha emprestado a pedra para nosso proveito, guardou consigo a chave, e, sendo sua, abrirá o relicário quando desejar mostrá-la a nós, ou até mesmo retomará a pedra quando assim lhe parecer, como por vezes acontece. Digamos então que, em algumas ocasiões, ele quer abrir o relicário por breves instantes, para beneficiar aquele a quem a pedra foi emprestada. Naturalmente, será de muito maior contentamento quando a pessoa se recordar do maravilhoso resplendor da pedra, e assim ela ficará ainda mais gravada em sua memória. Pois é assim que ocorre aqui. Quando nosso Senhor quer agraciar mais profundamente uma alma, ele lhe revela claramente sua santíssima humanidade, da maneira que ele deseja. Seja como andava no mundo, seja como após a ressurreição. E, embora essa visão seja tão rápida quanto um relâmpago, a imagem gloriosa fica tão fortemente gravada na imaginação que considero impossível que seja removida até que a alma possa contemplá-la para sempre, onde dela poderá desfrutar eternamente. Embora eu diga imagem, deve-se entender que ela não parece pintada a quem a vê, mas sim verdadeiramente viva, e algumas vezes está falando com a alma, revelando-lhe grandes segredos. No entanto, é importante notar que, ainda que essa visão dure algum tempo, não se pode contemplá-la por mais tempo do que se poderia olhar diretamente para o sol. Essa visão, portanto, passa sempre muito rapidamente. Não porque o seu resplendor, como o do sol, cause sofrimento à vista interior, que é a responsável por enxergar tudo isso, mas porque o brilho que se vê é como uma luz infusa, semelhante a um sol coberto por algo tão transparente quanto um diamante esculpido. As vestes dessa visão parecem feitas de um tecido finíssimo, como a mais pura renda. E quase sempre que Deus concede essa graça à alma, ela é arrebatada, pois sua fragilidade não suporta tão espantosa visão. Digo espantosa não no sentido de algo terrível, mas porque, sendo a visão a mais formosa e deleitosa que se pode imaginar, mesmo que alguém vivesse 1000 anos e tentasse concebê-la, vai muito além de tudo que cabe em nossa imaginação e entendimento. A majestade de sua presença é tão grandiosa que causa um grande temor na alma. E aqui não é necessário perguntar como a alma sabe quem ele é, sem que alguém lhe diga, pois fica muito claro que é o Senhor do céu e da terra, o que não acontece com os reis deste mundo, que por si mesmos não são facilmente reconhecidos, a menos que venham acompanhados ou que alguém os anuncie. Ó Senhor, como nós cristãos pouco vos conhecemos. O que será naquele dia em que vierdes nos julgar? Pois mesmo vindo agora de forma tão amistosa ao tratar com vossa esposa, infunde tanto temor o simples olhar para vós. Ou filhas, o que será quando, com voz tão rigorosa, disser, ide malditos de meu pai? Guardemos agora em nossa memória essa graça que Deus concede à alma, o que já será um grande benefício para nós. Afinal, São Jerônimo, embora santo, não conseguia afastar essa lembrança de sua mente. Assim, o que padecemos aqui, no rigor da religião que praticamos, não nos parecerá nada, pois, por mais que dure, é apenas um momento, se comparado com a eternidade. Digo-vos com sinceridade que, por mais imperfeita que eu seja,
Nunca tive tanto medo dos tormentos do inferno, quanto tive ao lembrar que os condenados teriam de encarar com ira esses olhos tão formosos, mansos e benignos do Senhor. Parece que meu coração não poderia suportar tal pensamento, e assim tem sido por toda a minha vida. Quanto maior será o temor para quem essa visão já se manifestou tão claramente, pois é um sentimento tão profundo que deixa a pessoa sem qualquer reação. Talvez isso explique o estado de suspensão em que ficam, pois o Senhor auxilia em sua fraqueza, para que possam se unir à sua grandeza nessa sublime comunicação com Deus. Quando a alma consegue contemplar este Senhor com tranquilidade, não acredito que se trate de uma visão verdadeira, mas sim de uma forte meditação, uma imagem criada pela imaginação. Em comparação com a visão real, seria como uma coisa sem vida. Acontece com algumas pessoas, e sei que é verdade, pois não foram apenas 3 ou 4, mas muitas que trataram comigo, terem uma imaginação tão fraca, ou um entendimento tão aguçado, ou não sei ao certo o que se deixam envolver pela imaginação de tal forma que tudo o que pensam parece ser algo que realmente vem. No entanto, se tivessem visto a visão verdadeira, não restaria dúvida quanto ao engano. Elas mesmas vão compondo o que vem com sua imaginação, mas depois isso não causa nenhum efeito real, e acabam ficando frias, muito mais do que ficariam ao ver uma imagem devota. É algo que facilmente se percebe como irrelevante, e por isso é esquecido mais rapidamente do que um sonho. Na visão de que tratamos aqui, não é assim. A alma, estando completamente alheia à ideia de que verá algo, sem sequer pensar nisso, de repente é surpreendida por uma visão muito clara e intensa. Essa visão abala todas as suas faculdades e sentidos, gerando um grande temor e agitação, apenas para, logo em seguida, conduzi-la a uma paz bem-aventurada. É como aconteceu com São Paulo, que, ao ser derrubado, experimentou aquela tempestade e agitação do céu. Da mesma forma, no interior da alma há um grande movimento, e num instante, como já mencionei, tudo se acalma, e a alma fica instruída em verdades tão profundas que não precisa de outro mestre. A verdadeira sabedoria, sem qualquer esforço da parte da alma, remove sua ignorância, e por um tempo, ela permanece com a certeza de que essa graça veio de Deus. Por mais que lhe digam o contrário, ninguém conseguiria, naquele momento, fazer com que ela duvidasse de que se tratava de uma dádiva divina. Mais tarde, quando o confessor sugere que pode haver engano, Deus permite que a alma vacile, questionando se por seus pecados seria possível estar errada. Mas, como já mencionei em outras situações, essa dúvida é similar às tentações em relação à fé, nas quais o demônio pode causar perturbação, mas não consegue abalar a firmeza da alma. Pelo contrário, quanto mais ele a combate, mais ela se fortalece na certeza de que o demônio não poderia deixá-la com tantos bens espirituais. E assim é, pois ele não tem tanto poder no interior da alma. Pode até tentar representá-la de alguma forma, mas jamais com a mesma verdade, majestade e profundidade de ação. Como essas coisas não podem ser vistas pelos confessores, e talvez aqueles a quem Deus concede essa graça não saibam explicá-las, há razões para se ter cuidado e temor. É necessário, então, proceder com cautela, aguardando o tempo em que os frutos dessas aparições se manifestem, observando, aos poucos, a humildade em que deixam a alma e a sua firmeza nas virtudes. Se for obra do demônio, cedo ou tarde ele se revelará em 1000 mentiras. Se o confessor tem experiência e já passou por essas situações, não precisará de muito tempo para perceber a verdade, pois logo reconhecerá se é obra de Deus, da imaginação ou do demônio. Especialmente se Deus lhe concedeu o dom de discernir os espíritos, ele conseguirá identificar isso muito bem, mesmo que tenha pouca experiência, desde que possua também conhecimento. O que é extremamente importante, irmãs, é que vocês sejam muito transparentes e sinceras com o confessor. E não me refiro apenas à confissão dos pecados, o que é evidente, mas também ao relato da vossa oração. Se não houver essa transparência, não posso garantir que estejam no caminho certo, nem que é Deus quem as guia. Ele é muito amigo da verdade e deseja que tratemos com o confessor, que está em seu lugar, da mesma forma como trataríamos com ele próprio, revelando-lhe todos os nossos pensamentos, muito mais as ações, por menores que sejam. E não se perturbem ou se inquietem com isso. Mesmo que não seja de Deus, se vocês tiverem humildade e boa consciência, isso não lhes fará mal. Sua Majestade sabe transformar o mal em bem,
e pelo caminho em que o demônio pretendia levá-las à perdição, vocês acabarão obtendo maior ganho espiritual. Se vocês acreditam que Deus está lhes concedendo grandes graças, esforcem-se para agradá-lo cada vez mais, mantendo sempre a mente ocupada com a sua imagem. Como dizia um grande teólogo, o demônio é um pintor habilidoso, e mesmo que ele lhes apresentasse uma imagem muito vívida do Senhor, vocês poderiam usar essa imagem para avivar sua devoção e combater o próprio demônio com suas artimanhas. Porque, ainda que o pintor seja muito ruim, isso não significa que devemos deixar de reverenciar a imagem que ele cria, se essa imagem é a de todo o nosso bem. Parecia-lhe muito errado o que alguns aconselham de fazerem sinais de proteção, figas, ao presenciarem alguma visão, pois dizia que, onde quer que vejamos representado o nosso rei, devemos reverenciá-lo. E vejo que ela tinha razão, porque até mesmo neste contexto sentiríamos isso. Se uma pessoa que gosta de outra soubesse que essa outra faz zombarias de seu retrato, certamente não gostaria. Quanto maior não seria, então, o motivo de respeitarmos sempre qualquer crucifixo ou imagem do nosso imperador. Embora eu já tenha escrito sobre isso em outra parte, fico contente de trazer aqui, pois conheci uma pessoa que andava aflita por ser aconselhada a usar esse remédio. Não sei quem o inventou, mas sei que atormenta quem não pode fazer outra coisa além de obedecer, especialmente quando o confessor dá esse conselho, achando que a pessoa está perdida se não o seguir. Meu conselho é que, mesmo que lhe seja sugerido, expliquem essa razão com humildade e não aceitem essa prática. Fiquei muito satisfeito com as boas razões que me foram dadas por quem me contou essa história. A alma tira grande proveito dessa graça do Senhor. Quando pensa nele, em sua vida ou em sua paixão, lembra-se de seu rosto manso e formoso, o que é um imenso consolo, assim como seria um grande conforto termos visto uma pessoa que nos faz muito bem, mais do que se nunca a tivéssemos conhecido. Digo a vocês que essa memória doce traz grande consolo e benefício. Muitos outros bens decorrem disso, mas como já foi dito bastante sobre os efeitos dessas experiências, e ainda será dito mais, não quero cansar nem a mim nem a vocês. Apenas os advirto para que quando souberem ou ouvirem que Deus concede essas graças às almas, jamais supliquem nem desejem ser conduzidos por esse caminho. Por mais que lhes pareça bom e digno de reverência, não convém pedir por isso, por várias razões. Primeiro, porque é falta de humildade querer receber algo que nunca se mereceu. E acredito que quem o deseja assim, não tenha muita humildade. Assim como um simples lavrador está longe de desejar ser rei, por lhe parecer impossível e imerecido, o humilde também se mantém afastado de tais ambições. E creio que essas coisas nunca se manifestam sem que antes o Senhor conceda à pessoa um grande conhecimento de si mesma. Como pode alguém compreender com verdade que está recebendo uma grande graça ao não estar no inferno, se ainda tem esses pensamentos? Segundo, é muito fácil ser enganado ou estar em grande perigo de ilusão. O demônio não precisa de muito, basta uma pequena brecha para causar confusão. Terceiro, a própria imaginação, quando há um grande desejo, pode fazer a pessoa acreditar que vê ou ouve aquilo que tanto deseja, assim como aqueles que, ao passarem o dia pensando em algo, acabam sonhando com isso à noite. Quarto, é um grande atrevimento eu querer escolher o caminho sem saber qual é o melhor. Devemos deixar ao Senhor, que nos conhece, a decisão de nos conduzir pelo caminho que Ele sabe ser o mais adequado, para que em tudo seja feita a sua vontade. Quinto, vocês acham que são poucos os sofrimentos daqueles a quem o Senhor concede essas graças? Não, são grandíssimos e de muitas maneiras. E vocês sabem se seriam capazes de suportá-los? Sexto, talvez, naquilo que esperam ganhar, acabem perdendo, assim como aconteceu com Saul ao se tornar rei. Enfim, irmãs, além dessas graças, há outras mais. E acreditem, o mais seguro é não querer nada além do que Deus quer, pois Ele nos conhece e nos ama mais do que nós mesmos. Coloquemo-nos em Suas mãos, para que Sua vontade se cumpra em nós. Assim não erraremos, se permanecermos firmes nessa determinação. É importante lembrar que, ao recebermos muitas dessas graças, isso não significa que merecemos mais glória. Pelo contrário, aqueles que as recebem ficam ainda mais obrigados a servir, justamente porque receberam mais. Quanto ao mérito, o Senhor não nos tira o que merecemos, pois está em nossas mãos. Existem muitas almas santas que nunca experimentaram uma dessas graças, e outras que as recebem, mas não são santas.
Não pensem que essas graças são contínuas. Pelo contrário, para cada vez que o Senhor concede uma delas, há muitos sofrimentos. Por isso, a alma não deve se preocupar se receberá mais vezes essas dádivas, mas sim em como servir melhor por ter recebido essas bênçãos. É verdade que essas graças são uma grande ajuda para alcançar virtudes em maior perfeição. Contudo, aquele que adquirir essas virtudes por seu próprio esforço e trabalho terá ainda mais mérito. Sei de uma pessoa, na verdade de duas, sendo uma delas um homem, a quem o Senhor concedeu algumas dessas graças e que estavam tão desejosas de servir a Sua Majestade por seus próprios meios, sem depender desses grandes favores, que chegaram a queixar-se a Deus por recebê-los. Se pudessem, recusariam essas graças. Digo isso não em relação às visões, pois nelas vem grande proveito e valor, mas me refiro aos favores concedidos na contemplação. De fato, esses desejos de servir também são, a meu ver, sobrenaturais e próprios de almas muito apaixonadas por Deus. Elas querem demonstrar que não servem ao Senhor em troca de recompensas. Assim como mencionei, essas almas nunca pensam em receber glória por seus esforços, mas sim buscam sempre servir melhor, motivadas pelo amor. O amor, em sua natureza, sempre busca formas de agir e servir de mil maneiras. Se fosse possível, a alma inventaria maneiras de se consumir completamente em Deus. Se precisasse aniquilar-se para dar maior honra a Ele, faria isso de muito boa vontade. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Pois, ao se rebaixar para se comunicar com criaturas tão miseráveis, Ele deseja manifestar sua grandeza. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.